Muito bem, bem-vindos à turma de estatística. Na aula de hoje a gente vai estar falando basicamente sobre os conceitos básicos da estatística, para que ela serve e etc. e tal. Então, esse nosso primeiro slide fala que a estatística é um ramo da matemática que coleta, analisa, interpreta e apresenta dados numéricos. Isso aí foi uma definição de um dicionário. Uma outra definição seria qualquer coleta de dados quantitativos e se aplicando de forma mais específica à física. A gente já vai falar sobre as aplicações da estatística. Na física, é a lei de distribuição dos componentes de um sistema pelos diferentes estados do sistema. Naturalmente, essa última parte não é muito de nossa preocupação, haja vista de que a gente vai trabalhar mais a parte introdutória. Muito bem, falando-se da história, como vocês estão vendo aí nesse segundo parágrafo, faz muito tempo são utilizados, mas naturalmente de uma forma mais inconsciente, né? Você acaba precisando de conseguir fazer registro de dados, registro de ocorrências, saber das informações. Então, essa situação, ela já remonta ao ano 2000 a.C., lá na China, quando se tinha o interesse em fazer o censo da população chinesa. Obviamente, devido à falta de informações, com o tempo e o pouco registro de dados, a estatística, de fato, ela começou a ser desenvolvida a partir da Revolução Industrial, por volta do século 17, 18, 19, e também de acordo com as necessidades, né? Com as cidades lá da Europa, ela sendo aumentadas, a quantidade de população, tal, as necessidades, e, embora limitadas, a questão do que eram preciso, que a estatística fazia nesse período, comparado com a de hoje, ela já existia, e a partir daí, matemáticos como Laplace, principalmente Gauss, que foi alemão, inclusive ele introduziu o conceito da distribuição normal, que é um conceito muito interessante para a estatística. Esses matemáticos fizeram grandes contribuições para que a gente começasse a chegar no que é a estatística atualmente, tá certo? E mais recentemente, Fisher, que foi um estatístico britânico, ele desenvolveu e revolucionou a teoria estatística que a gente tem hoje atualmente, né? Que a gente vai já falar um pouquinho mais sobre como é que ela funciona, tá certo? E, naturalmente, hoje a gente consegue fazer muitas aplicações da estatística em vários campos, quase que incontáveis. E aí eu coloquei apenas alguns, na questão da genética, da física, ciências sociais e assim por diante. Beleza? Vamos para frente? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Vamos para frente, então. E aí, mais exemplos aqui a gente vai começar a ver situações hoje do cotidiano em que a gente consegue trabalhar com estatística de fato, tá certo? Imagino que vocês estejam acompanhando as notícias. Um exemplo claro é que agora em novembro nós vamos ter eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, né? E assim como é aqui no Brasil, imagino que em qualquer lugar do mundo, as pessoas, elas desejam saber quem está na frente, quem tem mais chance de ser, no caso aí, o próximo presidente dos Estados Unidos, e assim por diante, né? Só, antes de eu continuar, fazer dois comentários. O primeiro, que por incrível que pareça, nos Estados Unidos, as eleições, elas são diferentes aqui no Brasil. Lá são feitas por estados, e aí cada estado tem uma espécie de peso, que são a quantidade de delegados. Então, a ideia, às vezes, é que lá nos Estados Unidos, às vezes você ganha as eleições na quantidade de votos, mas você não é eleito presidente, porque às vezes você ganhou num estado que tem poucos votos, lá poucos delegados, e perdeu num que tem mais, né? Então, acaba que a eleição lá nos Estados Unidos, ela é um pouco diferenciada. E o segundo comentário que eu queria fazer é que, tipo, a estatística, ela é muito importante. Por incrível que pareça, parece que eu vou estar falando uma bobagem, mas é verdade.
Vocês não têm noção da quantidade de pessoas, falando assim em eleições, que votam de acordo com a maioria. Então, o que, que acontece? Um exemplo, você não tem um preferido, no caso, um presidente preferido, mas aí você vê lá na notícia o levantamento que fizeram e diz que o candidato A tem mais, está na frente. E aí a pessoa vai imaginar o seguinte, olha, se mais pessoas querem votar no candidato A, eu vou votar no candidato A também. É aquele velho ditado do Maria vai com as outras, tá certo? Mas aí é só para mostrar de como a estatística ela tem sua importância e acaba, de alguma forma, meio que manipulando as pessoas. Um outro exemplo, que eu tinha mostrado há pouco, acabei voltando sem querer, e isso aqui uma coisa mais próxima da gente, por assim dizer. Tivemos a pandemia e o IFRN ele foi atrás de vocês, dos alunos, para saber o perfil socioeconômico. A ideia era saber se você, eu acho que quase todos, ou praticamente todos aqui, responderam um questionário que foi elaborado pelo IFRN para que vocês respondessem se tinham um computador em casa, se tinham internet, se teriam dificuldades para arrumar um espaço para estudar, coisas desse tipo. E aí, com essas informações, a gente acaba podendo fazer uma análise desses dados e chegar em uma situação que a gente consiga atingir a maioria dos alunos, ou pelo menos a ideia original seria atingir 100%, certo? Mas aqui é só para mostrar um outro exemplo de aplicação atual. E, finalmente, um exemplo aqui que também é na parte de estatística, um exemplo, uma equipe de futebol faz um estudo de informações dos resultados, e varia, tipo assim, são os mais variados possíveis. Um exemplo, um time sofre gols em partidas seguidas há tantas partidas, em um período de tempo, e aí vão se investigar há quanto tempo essa equipe sofre isso. Ou então, uma equipe de futebol não perde há tantas partidas. Faz quanto tempo que isso não acontece? E aí, ainda falando, outro exemplo, a gente pega um atleta específico, um jogador, sei lá, que atua no meio de campo, e aí a gente vai fazer um estudo do comportamento dele, da movimentação dele no campo de futebol durante o período do jogo, para ver onde é que ele pode melhorar, se ele tá... Então, assim, vocês veem que tudo isso aí, galera, é a estatística que se preocupa, e ela acaba tendo como objetivo, às vezes, resolver algum problema, como foi o caso da pandemia, às vezes, otimizar. Um exemplo, no caso da eleição, vai que o presidente, o Trump, já que são o Trump e o Biden, né? O Trump, ele não está bem num determinado estado, lá dos Estados Unidos. Então, ele meio que vai tentar, de alguma forma, fazer alguma coisa para que ele melhore lá naquele estado. Ou então, no caso do atleta, ele está correndo errado, aí se consegue mostrar para ele que o local por onde ele está correndo no campo não é o mais adequado. Então, aqui são, como eu disse, exemplos de como é que a gente utiliza a estatística no nosso dia a dia. E aí que são poucos, né? São muitos exemplos que a gente pode apresentar para vocês, mas devido ao tempo a gente vai ficar só com esses. E como é que funciona? A ideia, basicamente, antes de eu continuar, alguma pergunta, queridos? Depois eu respondo isso, viu, Fábio? Beleza? Como funciona a estatística na prática, tá? Eu coloquei aqui uma figura e ela meio que resolve, de alguma forma. Essa figura eu tirei lá do, do site... Caramba, deixa eu pescar aqui o nome do site que eu não estou me lembrando. Pronto, é o Portal Action. Inclusive, eu sugiro que vocês possam dar uma olhada. Não sei se vocês estão vendo, acho que sim. É um portal voltado para a estatística, tá? Única e exclusivamente para a estatística, ele é muito bom. Vai ter aqui a figurinha que eu resolvi copiar do coleguinha, né? Então, a ideia é, em algum momento, em alguma situação aparece um problema, e naturalmente, se é um problema, espera-se que seja resolvido, mas a partir disso,
são feitos experimentos, a gente vai já, essas nomenclaturas, talvez vocês saibam as definições, mas a gente vai já se ater a elas, devagarzinho, tá? É feito esse experimento, ou é consultado no banco de dados, porque às vezes, como exemplo, você tem um problema, mas esse problema já foi resolvido em uma situação anterior. Será que se a gente não utilizar a ação que foi feita na situação anterior novamente, será que não vai resolver o problema? Se for resolvido, tudo bem. Se não for, aí vai ser preciso ser feita uma coleta de dados. E também já falar sobre as mais variadas formas de coletar dados. Depois que eu coletei, que eu juntei essas informações, eu vou ter um monte de dados e de alguma forma eu vou precisar analisar esses dados para poder decidir o que fazer. E essa análise de dados, ela, embora não tenha aqui, ela pode ser feita de duas formas, ou a partir de análise descritiva, ou a partir de inferência estatística, de inferência, né? Que é exatamente a gente fazer algumas de forma. Eu já falar sobre inferência de novo, mas seriam ou trabalhar com testes de hipóteses ou com intervalos de confiança, e a partir dessa análise a gente consegue chegar numa conclusão do que a gente quer fazer, tá certo? Dúvidas? Isso, claro, falando para vocês assim de uma forma bem resumida. Naturalmente, envolvem mais passos, às vezes, como exemplo, você está fazendo determinada coleta de dados e essa coleta de dados, ela meio que às vezes não é suficiente, por exemplo, ou você coletou dados errados, dados falsos, que acaba acontecendo muito, como exemplo, às vezes você coloca uma pesquisa na internet para saber a sua idade, por exemplo. Qual é a garantia de que a pessoa que está respondendo essa pesquisa, ela vai estar apresentando a sua idade corretamente? Mas aqui é só um exemplo, né? Então, todos esses tipos de coisas meio que atrapalham, interferem na minha resposta da minha pergunta, na solução do meu problema, certo? E aí, antes da gente falar de como faz os processos, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre alguns conceitos básicos que são necessários e que a gente precisa ter para saber o que é. Primeiro, vamos começar falando de um experimento, que é nada mais é do que a realização de um processo com duas possibilidades, ou eu erro ou eu acerto, né? Lembrando que esses conceitos, eles são conceitos muito costumeiros da estatística, então acaba que em algum momento você vai acabar ouvindo falar deles e é bastante interessante que você já tenha, talvez não a definição em si, mas um conceito do que basicamente seria. Sobre coleta de dados, é o processo de obter informações, né? E aí, como eu já mencionei, pode ser realizada dos mais diferentes formatos, ou por meio de entrevista pessoal, ou pela internet, ou como a gente viu lá, você coloca, no caso do jogador, você coloca uma espécie de cinta nele, e aí essa cinta ela fornece uma resposta para o aparelho, enfim. Para mim, coletar dados hoje pode ser das mais diversas formas, e a coleta de dados é, como eu disse, obter informações. Obviamente, só um comentário aqui bem prático. Essa coleta de dados, ela, claro, vai depender daquilo que eu esteja trabalhando. Um exemplo, eu quero saber a preferência eleitoral de um determinado eleitor. Dependendo da situação, eu não vou precisar saber aonde é que ele mora, eu não vou precisar saber a idade dele, sexo, se ele é casado, se ele tem filho, se ele trabalha, se não trabalha. Então, assim, vejam que a gente tem muita informação, mas que às vezes essas informações são desnecessárias e acabam, por vias, atrapalhando mais do que ajudando, né? Então, vai depender do que eu queira para... Cadê você? Vai depender do que eu queira. Análise de dados é nada mais do que o processamento dessas informações coletadas, tá? E como é que isso funciona? Existem dois processos. A descritiva, que vai ser o que a gente vai acabar se atendo mais na nossa disciplina, são técnicas para descrever e sumarizar os resultados. E aí um exemplo bem simples, bem claro, são os gráficos e tabelas. Com gráficos e tabelas,
você pega ali um monte de números, um exemplo, sei lá, você pega as idades de todos os alunos do IFRN, todas as idades. Você vai, naturalmente, a grande maioria vai ter entre seus 15 e 20 anos. E aí, o que, que você faz com esse monte de números, né? Se você colocar e escrever aqui numa folha, meio que não vai ter informação nenhuma útil para você. Né? Mas aí, a partir do momento em que você pega esses números e transforma numa tabela ou num gráfico, aí você vai conseguir observar melhor como é que funciona. E aí, dependendo do que você queira fazer, você vai ter uma utilidade maior para aqueles dados. Né? Temos a inferência. A inferência é a parte que faz estimativas, é mais pensando assim, às vezes, no futuro. Uma situação prática que seria interessante, e infelizmente. Não, deixa eu fazer um outro exemplo para a gente não estar falando de morte aqui. A gente tem pandemia, existe aí quantidade de pessoas que cada dia ficam doentes com a Covid-19. Então, a inferência estatística, ela meio que, por exemplo, poderia ser utilizada para determinar, daqui a um exemplo, a uma semana, por exemplo, ou 2 ou 3 dias, ou depende de como você faça essa conta, fazer uma estimativa de quantas pessoas estariam curadas depois de terem pegue a Covid-19. E a estatística, ela meio que consegue, naturalmente, não trazer um resultado exato, mas trazer um resultado bem próximo daquilo que é real, certo? Às vezes tem uma variaçãozinha, uma diferença, mas na grande maioria das vezes a diferença é pouca. É tanto que, por exemplo, quando você vê essas pesquisas de intenções de voto, a grande maioria das vezes elas acabam se realizando. Né? Você não consegue fazer a eleição, a gente já falar sobre isso, mas você não consegue fazer uma pesquisa com todas as pessoas no Brasil, no tempo hábil, para responder essas pesquisas de intenção de voto, mas você acaba vendo que, na grande maioria das vezes, quem está na frente dessa pesquisa acaba ganhando a eleição. Né? Aí a inferência ela acaba fazendo isso. Existem duas formas, por teste de hipóteses, que é um processo em que você toma a sua decisão de acordo com hipóteses ou já pré-estabelecidas, né? E aí você vê o que acontece depois. E questão de intervalo de confiança é uma espécie de estimativa que ela limita um determinado intervalo que resolve um problema. Não lembro aqui de cabeça um exemplo para essa situação, para essas duas situações. Tá? Posso ver e trazer em um momento posterior, certo? Vamos avançando ainda sobre alguns conceitos, e aqui é que a gente vai começar a ver de fato, tá? Variável. Aliás, antes disso, alguma pergunta para fazer sobre esse slide? Tranquilos? Muito bem. Então, algumas informações que a gente acaba precisando saber. Por exemplo, variável vai ser um aspecto a ser investigado para análise de dados. Essa variável, ela, conforme o nome diz, já varia. Um exemplo, se eu chego só falando da idade e pergunto a idade de vocês, essa idade vai variar. Tem gente que tem 17, tem gente que tem 39, tem gente que tem 32, outros. Então, assim, vocês veem que a resposta ela não é constante, ela é uma resposta variável de acordo com a sua informação. Oi? Tem ninguém com 17 aqui, não. Tem sim. Pelo menos disseram, né? Muito bem. Seguinte, aí essa variável ela pode apresentar dois comportamentos, tá? Seria a variável qualitativa e a variável quantitativa. A variável qualitativa ela responde como sendo um atributo, qualidade ou preferência. Um exemplo, eu chego assim e digo, olha, qual o seu sexo? Aí você vai responder o masculino ou feminino, tirando aí questões de gênero, tá? Mas essas duas respostas, o masculino e o feminino, elas são consideradas como sendo uma variável qualitativa, porque é um atributo. E aí a variável qualitativa ela pode ter dois modelos, ou a nominal ou a ordinária, tá certo? Nesse caso do sexo,
eu teria uma variável qualitativa nominal, tá certo? Seria uma identificação ou um rótulo daquilo que eu observo, importante, sem ordenação, tá certo? Sem fazer, assim, uma ordenação. E a ordinária, a diferença é que eu tenho, assim, uma classificação, é a palavra que tem aí. E um exemplo claro da variável qualitativa ordinária seria, por exemplo, eu fazer uma pesquisa com vocês e dizer, olha, qual é a, o, a escolaridade, sei lá, dos pais de vocês. De vocês eu vou saber que vocês estão no superior cursando, né? Mas qual seria a escolaridade do pai de vocês, um exemplo? Ah, ele tem ensino fundamental, ele tem ensino médio, ele tem ensino superior, ele fez pós-graduação, ele fez. Ele é alfabetizado, ele não é alfabetizado. Então, vocês veem que essas informações a gente consegue, que embora não seja um número, a gente consegue meio que classificar ela de acordo com aquilo que a gente queira, certo? E, ao mesmo tempo, uma mesma variável qualitativa ordinária, ela pode se transformar em ordinária, ou qualitativa ordinária, ela pode se transformar em nominal. Por exemplo, essa da escolaridade. Se eu dissesse assim para você, olha, seu pai, ele é alfabetizado ou não alfabetizado? Só com essas duas informações, sem ter a classificação, eu teria aí uma variável qualitativa nominal. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilos? Então vamos avançando, tá? Já a variável quantitativa, como o nome já diz, traz uma quantidade, ele apresenta como resposta um número. E também pode ser de duas formas, tá? Ela pode ser uma variável quantitativa discreta, que tem valores definidos, e é importante, ó, conjunto finito e enumerável. Essa parte do enumerável, ela vai ser muito importante quando eu for fazer a minha organização de dados. Exemplo, qual é a idade de vocês? Eu só estou tendo esse exemplo também, né? Sei lá, outro exemplo, quantos cômodos tem na sua casa? Quantos Seria aí. filhos? Oi? Quantos filhos também, né? Quantos filhos você tem? Show, Iverson. Pelo menos, enfim. Todos esses são exemplos de variáveis quantitativas discretas, tá? E já um exemplo de uma variável quantitativa contínua são valores que são mensurados em um intervalo. Como assim? Um exemplo. Salário. Você chegar naturalmente e perguntar o salário de um professor do IFRN, que ganha pouco, né? Naturalmente ele não vai dizer para você, mas se ele fosse dizer para uma pessoa mais próxima, ele não diria assim, olha, eu ganho, sei lá, 6 mil reais, que não é o meu salário, inclusive, 553,72 centavos. Ele não vai dar essa informação. Ele vai dar um valor, às vezes, próximo daquilo. Ou então ele pode, às vezes, dizer assim, olha, eu ganho entre 6 e 7 mil. E com essa informação, e pronto, o importante, queridos... Oi? Mas, se eu não me engano, é utilizado justamente porque existem muitos valores, né, possíveis. Os valores. Aí você cria logo esse intervalo, né, para filtrar. Perfeito, é isso mesmo. A ideia aqui dos dados contínuos, que era o que eu ia mencionar, é que você consiga ter uma observação daquilo que a pessoa está dizendo. Nessa questão do salário, se a pessoa disse que ganha entre 6 e 7 mil, você já tem uma noção de basicamente quanto ele ganha. Né? Claro que certeza você não vai ter, mas você tem uma noção. Um outro exemplo de uma variável quantitativa contínua seria, por exemplo, eu falar das alturas da gente. Eu dizer, olha, qual é a altura? E aí eu pego todos nós aqui dessa turma, posso fazer a medição das alturas ou do peso, né? São exemplos. E aí acaba que eu tenho exatamente 1,82. Eu não tenho 1,82.
E aí é mais interessante, às vezes quando você junta muitas pessoas, selecionar, sei lá, 4 ou 5 pessoas, a gente vai ver isso na aula da semana que vem, de exemplos de pessoas que estejam entre 1,80 m e 1,90 m, por exemplo. E aí você vai ter essa informação. Agilizar aqui por causa do tempo. Nós temos aqui o conceito de população, tá certo? População, para a estatística, vai ser a coleção de elementos, finitos ou não, que queremos obter informações, certo? Então, a população é como se, fazendo uma comparação, é como se fosse o conjunto universo. Em alguns momentos, na grande maioria deles, pelo menos, nós não conseguimos atingir toda a população. Voltando a falar da política lá, pesquisa de intenção de voto. Não é possível eu, em 3 dias, tendo uma agência de estatística, perguntar para todos os brasileiros em quem eles pretendem votar. Até porque em alguns momentos às vezes impossível. Sei lá, eu não consigo, por exemplo, entrar num presídio para fazer esse tipo de pesquisa, né? Eu tenho algumas limitações. E aí o que eu faço? Eu pego uma amostra, que nada mais é do que um subconjunto daquela população em que eu procuro assim estudar, certo? E é importante que, por exemplo, esse conceito de população e de amostra, eles não são fixados a pessoas, tá certo? Suponha que eu tenha uma fábrica que produza, sei lá, porcas ou lâmpadas. E aí eu produzo por ano 1 milhão de lâmpadas. Naturalmente, eu não vou estar fazendo um teste para ver se elas funcionam nessas 1 milhão de lâmpadas. Não tem sentido, né? Mas eu posso, sei lá, seleciono 1.000 dessas lâmpadas de uma forma aleatória, naturalmente, e vou testar essas 1.000 lâmpadas para ver se quantas delas têm defeito e quantas não têm. E com isso eu consigo, tipo assim, ter uma noção aproximada de fabricando 1 milhão de lâmpadas, quantas elas vão apresentar defeito a partir dessa minha amostra. De novo, não é um resultado exato, mas é um resultado que na grande maioria das vezes é bastante aproximado. Tá certo? De antemão, a gente não vai estar trabalhando muito com essa parte de aproximação, de inferência, até porque o nosso curso é um curso mais de estatística básica, e pelo que eu vi lá na ementa, ele é voltado mais para conteúdos do ensino médio, tá certo? E aí, como a gente trabalha nesse aspecto, a gente vai falar da estatística descritiva de fato, e aí nós vamos falar hoje, nessa parte final aqui, 2 coisas. A primeira é falar sobre os gráficos, e como eu não tive tempo de estar pesquisando figuras, eu vou estar mostrando meio que ao vivo, a partir do software Excel, que eu acho que a grande maioria de vocês conseguem ter acesso e o manusear, talvez não Excel, mas algum software similar. E aí a gente vai ver os principais gráficos de como algumas informações elas são importantes, tá certo? E ao mesmo tempo a gente vai estar meio que criando um gráfico aqui no Excel, tá certo? Então nós temos aqui, ó, o primeiro gráfico é o gráfico em linha. Eu vou pegar algumas informações, quaisquer que sejam, e vou fazer marcações de pontos e fazer uma ligação por uma linha, certo? Esse gráfico não é tão comum como o gráfico de coluna. Esse já é mais tradicional. Ele é usado para comparar valores entre algumas categorias, de forma vertical. Aí eu vou abrir aqui o Excel. Vocês estão vendo aí o Excel? Deixa eu só ver aqui. E aí a gente vai fazer aqui rapidamente um exemplo, só para a gente ver esses gráficos, tá certo? E, sei lá, eu vou colocar aqui na minha... Não sei se está sendo visível para vocês, se não tiver, vocês avisam, tá? Sei lá, eu tenho aqui a chamada com sexo masculino e feminino. A ideia aqui não é que eu esteja ensinando vocês a construir tabela no Excel, mas é basicamente mostrar como é que eles funcionam. E vamos dizer que aqui na sala, deixa eu ver, nós temos aqui 14 pessoas.
De mulheres, nós vamos ter a Carol, a Janine, Joalice. Pronto. Então, nós temos, imagino eu, 11 homens e 3 mulheres, certo? Eu seleciono esses 4, disse que não ia ensinar, mas já ensinando, né? Venho em inserir e gráficos. Quando eu clico aqui em gráficos, recomendados principalmente, ele já sugere. Aí, quando eu clico aqui em todos os gráficos, vamos ver primeiro o gráfico de linha. Como é que seria o gráfico de linha? Vocês estão visualizando o gráfico de linha? Sim. Ó, e aí, tipo, claro que ele faz uma pontuação lá no caso do masculino lá no 11, que foi os dados que eu coloquei, e no feminino lá no 3. E aí ele faz essa linha poligonal. A gente vai falar sobre ela na semana que vem, tá bom? Um outro exemplo de gráfico que a gente tem é o gráfico de coluna. Ó. E aí ele faz 2 colunas. A coluna da esquerda, no caso, seria dos masculinos, e a coluna da direita do feminino. Notem que, um comentário aqui antes de eu falar de outros tipos de gráficos, é vocês enxergarem que realmente facilita muito, pelo menos eu imagino assim, a nossa visualização da coisa. E é claro, a gente está trabalhando aqui só com 2 dados, o sexo ser masculino ou feminino, realmente são poucas as informações. Mas imaginem que, sei lá, que a gente estava trabalhando aqui com 10, 12 observações, e os gráficos, eles facilitam bastante a nossa visualização dos dados, tá certo? Vou voltar aqui para a nossa apresentação, já a gente volta para o Excel. Um outro modelo muito trabalhado é o modelo em barra. O modelo em barra, ele é parecido com o modelo em coluna, com o gráfico em coluna. A diferença é que ele é horizontal, tá certo? Então, voltando aqui para o meu Excel, se eu procurar aqui o gráfico em barra, olha aí como é que vocês estão vendo. Ele colocou primeiro o feminino, com os 3, e depois o masculino. Na realidade, ele inverteu os eixos, né? Você viu que lá no gráfico em colunas, a informação do eixo horizontal era sobre o sexo, e a informação sobre o eixo vertical era a quantidade de pessoas daquele sexo. Já no gráfico em barras, ele faz o contrário. O eixo horizontal representa a quantidade de pessoas daquele sexo, e o eixo vertical representa agora, representa agora o meu sexo. Indo adiante, um outro modelo também muito conhecido é o gráfico de pixel. Como o nome já diz, ele lembra uma pixel. Só que aí ele faz o seguinte, ó, ele toma o total, ele faz o somatório e mostra uma proporcionalidade a partir do total. Então, no caso aqui, ó, você vê que a inferência, a concepção que você tem é compreender facilmente aqui do todo, existem, no caso aqui da turma, mais homens do que mulheres, né? Então, e aí ele já consegue fazer essa informação fechada, por assim dizer. E isso seria independente da quantidade de pessoas que eu coloco aqui no meu rol de observações, tá certo? Eu posso ter 14 pessoas, 50 pessoas, a quantidade que eu achar que precisa. Um outro tipo de gráfico é o gráfico de área, certo? Não sei se vocês já ouviram falar desse. Eu estou mostrando esses dois porque a gente vai acabar precisando dele daqui a pouco. O gráfico de área, ele é bem parecido com o gráfico de linha, certo? Só que a diferença é que ele tem a área preenchida, completamente preenchida. Então, assim, essa parte azul aqui, ó, é a parte abaixo do gráfico e consegue trazer a informação que eu preciso. De novo, aí assim, de novo não, uma pergunta que certamente vocês vão fazer, e que sim, ela é uma pergunta importante, qual gráfico eu vou usar? Então vai depender da minha aplicação. Será que esse gráfico desse, por exemplo, nesse gráfico aqui que eu fosse utilizado sobre o sexo, ou eu utilizaria o gráfico de colunas, ou de barras, que virtualmente é a mesma coisa, ou eu utilizaria o gráfico de pixel. É tanto que, inclusive, o software recomenda que eu utilize esses dois. Mas, se você vir aqui em todos os gráficos, tem muitos outros. Ó.
Tem o gráfico de área, o de dispersão, o que faz o mapa, né, de ações, esse eu confesso nem conhecer, superfície, esse aqui de radar eu acho bem legal, mas eu não lembro assim de uma aplicação que a gente utilize. Então, acaba tendo diversas aplicações e cada aplicação tem um tipo de gráfico que você acaba precisando. Gráfico funil. E aí, dependendo da sua necessidade, do seu interesse, você pode estar investigando mais e falar e ver sobre isso, tá certo? E para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou falar aqui rapidamente do diagrama de Pareto, tá bom? O que é o diagrama de Pareto? É um modelo de gráfico. E a gente vai, para fechar a aula, fazer um exemplo do diagrama de Pareto aqui para a gente encerrar, tá bom? Para que serve o diagrama de Pareto? Primeiro, ele mistura dois gráficos, que é o gráfico de colunas e o de linhas. Tem como princípio achar os defeitos, se é que eu posso dizer assim, com maior impacto num determinado experimento, com vias de otimizar a resolução do problema. Como é que funcionaria basicamente a ideia do diagrama de Pareto? Vamos voltar a falar aqui de um exemplo bem simples, tá? Eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu estou concorrendo, e aí eu faço lá a minha pesquisa e vejo qual é o estado, quais são como é que eu posso falar? A proporcionalidade de eleitores, certo? E aí eu, naturalmente, vou pegar aquele que tem menor eleitorado para mim dar mais atenção. Essa seria basicamente a ideia do diagrama de Pareto. Ele vai procurar, no caso aqui o contrário, o problema que tem maior impacto, o maior problema, por assim dizer, e vou atacar ele, para que ele seja resolvido logo e com isso eu consiga diminuir cada vez mais o meu problema, certo? Então, estão aqui os passos, vamos coletar os dados, realizar a soma, ordenar os dados de forma decrescente, fazer a distribuição acumulada e construir os gráficos. Então, vamos fazer esses dados aqui rapidamente, aqui no meu Excel, tá bom? Eu vou apagar essas informações e eu vou traduzir como exemplo a questão da escolaridade. E aí, naturalmente, eu vou fazer aqui valores aleatórios. Certo? Tentem acompanhar. Eu posso ter uma pessoa não alfabetizada, uma pessoa que é alfabetizada, mas não tem escolaridade. Não sei se vocês manjam um pouco desses conceitos assim. Uma pessoa que cursou o ensino fundamental, médio, superior. Vocês estão vendo aí o que eu estou escrevendo, pessoas? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem alguma informação no chat. Ok. Então vamos lá. Vamos colocar valores aqui aleatórios, sei lá, na cidade ou numa determinada região da cidade, eu tenho 20 pessoas que não são alfabetizadas, 30 que são alfabetizadas, 50 que fizeram ensino fundamental, 100 que fizeram o ensino médio e 20 pessoas que fizeram curso superior. Pronto, eu fiz essa pesquisa e está aqui os meus dados. Eu já consegui coletá-los e consegui, inclusive, construir uma tabela com esses dados. O que eu vou fazer agora? Você vai vir aqui em cima, deixa eu tirar isso aqui de baixo, na página inicial, onde tem esse símbolo do somatório, você vai clicar, tá? E você vai selecionar o intervalo da soma. Você vê aí que nessa pesquisa fictícia que eu fiz, eu tenho um total de 220 respondentes. Beleza? Vamos escrever aqui frequência. Na próxima coluna, a coluna C, eu vou botar percentual, percentagem. Certo? E aqui, deixa eu só puxar mais aqui para poder ficar visível. Frequência. Claro. Oi. Querem que eu Tirou uma dúvida, a gente vai, no curso, a gente vai estudar métodos de amostragem, vai? Não. Não, né? Não Ok. faz parte da ementa. Mas qualquer coisa a gente consegue, em um momento posterior, trabalhar um pouquinho com isso, e alguns conceitos. Ok. Beleza?
Para fazer porcentagem, primeiro você seleciona. Só uma pergunta: vocês estão conseguindo visualizar o slide, o que está sendo escrito? Sim. Show. Estou, quer dizer. Então, eu vou botar aqui esse símbolo do percentual, ó, que é um estilo, tá certo? Você clicou, e aí você bota igual, clica na célula sobre o total, certo? Aí o detalhe é o seguinte, ó, quando eu for fazer essa cópia para todos, você vai ver que está errado, mas aí é porque é o seguinte, ele fez a leitura da célula que está abaixo. A gente só faz o consertar aqui, uma célula é o B8, a gente vai escrever tudo sobre o B8. Ok. Que mais? Aí a gente vai fazer aqui a acumulada. Professor, Oi? boa tarde, desculpa interromper a explicação. Fala. Se eu cheguei um pouquinho atrasado porque o comentário lá, foi eu que coloquei o comentário que não tinha começado, mas enfim, vamos deixar para lá a dúvida aqui. Não, tá bom. Se eu colocar essa porcentagem só na primeira linha lá e eu copiar, no caso arrastar para baixo para ele fazer em todas, também vai ficar correto, não é? Ou fica de maneira errada se fizer isso? Não, como você viu, ficou de maneira errada, porque o que aconteceu aqui? Aqui falando já de Excel, né? Fugindo um pouquinho da ação da aula. Quando eu fiz pronto, fiz aqui o 9%, igual a B2 sobre B8, certo? Vai dar o percentual, que é 9%. Aí quando eu seleciono, olha o que acontece. E se eu vou aqui de uma forma específica para a coluna C3, para a célula C3, e venho para cá, ó, ele fez a leitura da célula B3 sobre a célula de baixo. Ele mantém o padrão Excel. É por isso que eu tenho que ter. Tem um processo, deixa eu ver aqui se eu consigo, não lembro. Não sei se é fixando assim. Não, não é. Tem um processo que eu não lembro na minha cabeça. Que É só fixar. Pois é, eu não lembro. F4 para fixar, coloca na frente da célula que é fixar e pressiona F4 que ela fixa. F4? No caso, isso. No caso, na frente de B8 aí, coloca no final de B8. Ah, sim. Como se fosse o cifrão, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Coloca na frente do B8, aí aperta F4 que ele fixa a célula. Ok, só um minutinho. B8. Não. Enfim, vamos. Eu confesso que eu não lembro agora de. É só apagar, professor. Apaga aí essa Eu célula vou que eu coloquei consertar no aqui final. B8. Pronto, aí. Isso, B8. Tira o asterisco lá. Tira o asterisco. Pronto, agora pressiona F4 lá que ele fixa a célula. Enfim, deixa eu consertar aqui do jeito que estava, vou botar aqui sobre os B8 tudinho, porque a ideia não é basicamente essa, eu vou mostrar aqui o diagrama de Pareto, como é que ele funcionaria, certo? Depois a gente Beleza. consegue consertar isso aqui e desenvolver coisas melhores. Feito isso, eu vou fazer aqui a acumulada. A acumulada vai ser a soma da porcentagem que a gente já tem, C2, né? Sempre C2. Para as de baixo, eu vou pegar essa daqui, somar com a da esquerda, superior com a da esquerda. E vou repetir, agora vai dar certo. Repetir o processo e aqui vai chegar nos meus 100%. A ideia aqui é que eu já fiz, voltando aqui para o meu slide, a coleta dos dados, a soma das observações, mas eu ainda não ordenei eles de forma decrescente, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu seleciono todos os dados da minha tabela, aí vou aqui procurar classificar, certo? Quando eu for procurar fazer a classificação, eu vou procurar aqui na coluna, ó, no primeiro termo, e vou colocar exatamente por porcentagem. E vou dar o OK. Entendeu? Caramba, peraí, só um minutinho. Classificar. Personalizada. Valores. Porcentagem. Do maior para o menor. Esqueci de colocar isso.
teve uma modificação aqui. Certinho, B8. Deixa eu consertar aqui rapidão. Detalhe técnico. Eu vou ter que ver essa questão de fazer a fixação. Caramba. 8. Show de bola. Pega isso aqui. Recebe esse. Esse aqui recebe esse. Somando com esse. No caso é o D2. Vou fazer essa conta aqui normal. 68, 82, 91 e 100. Ok, feito isso, para fechar aqui fiz a distribuição acumulada e vou fazer a construção do meu gráfico, certo? Essa parte aqui que eu acabei tendo dificuldade, ela meio que é vencida quando você tem um domínio maior do Excel, como não é o meu caso, tá? Eu repito aqui o foco mais importante. Eu tinha até feito hoje de manhã, mas acabou que na hora da aula dá errado. Vou variar. Aí você vem aqui em inserir. Quando você coloca gráficos, ó, eu vou mostrar para vocês esse primeiro gráfico. E essa tabela, essa linha, ó, vejam o seguinte. Eu tenho o gráfico de colunas. Vejam que ele está num gráfico decrescente, conforme vocês estão vendo aí. E aí eu tenho um gráfico de linha que vai subindo até chegar naquele 100%. Então, isso aqui é o que é conhecido como o diagrama de Pareto, certo? Então, vejam que... já sei até onde foi que eu errei aqui, desculpas. Foi esse aqui, ó. Seleciono essa coluna aqui e faço a inserção do meu gráfico. Esqueci desse outro. E aí, vamos lá de novo, para fechar. Pronto, agora sim. Aqui está a minha construção do meu gráfico de Pareto, agora ficou perfeito. Eu tenho a tabela com o gráfico de colunas informando a quantidade, conforme eu mencionei, esse gráfico de colunas ele é decrescente, e aqui, ó, essa linha acumulada, ela vai ser exatamente a série acumulada, que informa o diagrama de Pareto. Imaginemos que isso aqui fossem problemas a serem resolvidos. Então, a ideia era eu atacar o problema que fosse mais importante, né? Então, suponha que eu atacasse esse problema aqui, onde eu estou mexendo o mouse, eu resolveria praticamente metade dos meus problemas. E depois eu ia atacando os que têm menor influência lá na minha solução do meu problema. Beleza? Essa é basicamente a ideia do diagrama de Pareto, tá certo? E aqui é só para mostrar mais uma aplicação de como a gente tem situações no nosso cotidiano que a gente utiliza a estatística. Muito bem, para encerrar nossa aula, dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Não querem que eu explique mais alguma coisa novamente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou encerrar aqui a gravação, então. Professor, como a gente vai reassistir a aula, ela fica no Google